Em Marcos, no seu capítulo 4, Jesus ele vai estar falando sobre a parábola do semeador. E essa parábola, ela é muito interessante e me chamou muita atenção. Jesus ele tinha uma maneira extraordinária, única e singular de falar. É, Até hoje não houve e não haverá nenhum pregador semelhante a Jesus Cristo. Jesus ele pegava coisas simples do dia a dia e transformava em parábolas, transformava em grande verdade espiritual. Nessa parábola aqui, o semeador veio a ser Jesus Cristo. E nos dias de hoje nós, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, ou até um irmãozinho que leva a preciosa semente, muitas vezes chorando, gemendo, passando por prova, por luta, mas tendo a certeza que ele voltará e trará os seus molhos, tendo a certeza que o seu trabalho não é vão, mas tem uma recompensa no Senhor. A semente é a palavra pura, verdadeira, viva, eficaz, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, mais penetrante do que espada de dois gumes. E o solo somos nós, o solo é o nosso coração. E através disso eu quero perguntar: onde, em qual solo caiu a sua semente? Em qual solo está o seu coração? Porque Jesus ele vai nos apresentar aqui 4 tipos de solos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Essa parábola, ela foi dita num contexto que Israel ele conhecia a agricultura, ele sabia o que era plantar, sabia o que era semear. Jesus Cristo ele conta essa parábola e naquela época o plantio, a semeadura não era feito como nos dias de hoje, não existia máquinas agrícolas, a semente não era plantada alinhada, mas o semeador ele apenas colocava uma bolsa, um alforje no seu ombro e saía a semear. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele saindo a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. O que vem a ser à beira do caminho, presbítero Wellington? Naquela época, os campos muitas vezes era cortado por caminho, por trilhas, onde passava muitas pessoas, passava animais e até mesmo carroças, de modo que o solo ficava pisado, batido, ao qual a semente nem entrava, não tinha possibilidade de nascer nada. Assim é o coração à beira do caminho, foi pisado muitas vezes pelo mundo, muitas vezes pela religiosidade, muitas vezes por pastores que se dizem homem de Deus, que não soube tratar, e o coração está tão pisado que ele não acredita mais, não aceita, não deixa a palavra entrar, a semente bate e não entra, e não entrando, o inimigo ele tem legalidade para tirar, porque a semente não entrou. As aves do céu, que simbolizam os agentes de Satanás, ele se aproveita disso e não deixa que a palavra entre. A segunda semente, ela vai cair no solo com pedregais, e a Bíblia vai falar que nesse solo a semente ela até cresce rápido, porque tem pouca terra, mas embaixo tem pedra, e ela crescendo rápido, a sua raiz não aprofunda porque bate na pedra, ela até cresce, ela até fica bonita, mas ela encontra a pedra, e conforme ela não tem raiz em si mesmo, o primeiro sol que vem queima as folhas delas e ela cai e ela morre. Eu quero te dizer aqui que esse sol não representa o diabo, esse sol é a prova, é a luta, é a dificuldade que muitas vezes, aleluia, o crente não aguenta, o crente sem raiz ele cai. A Bíblia Sagrada vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. A que estava edificada na rocha, veio o vento, bateu as águas, veio a tempestade e ela não caiu porque estava na rocha, que é Jesus. Nós temos que estar edificado na rocha, enraizado em Cristo. Mas o que estava edificado na areia, o primeiro vento que veio, ela caiu e grande foi a sua queda. Assim é a semente que não tem raiz, a planta que não tem raiz, ela cai na primeira prova. A terceira semente
Aqui caiu entre os espinhos. A terra era boa, ela até cresceu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mas ela crescendo, ela não deu fruto. Por quê? Porque ela foi sufocada pelos espinhos. Nota-se que ela não morre, ela cresce, mas os espinhos a sufocam e não deixa que ela dê fruto. O que venceu os espinhos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa semente, ela nasceu. É o crente que aceitou a palavra de bom grado. É o crente que, aleluia, cresceu. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Indo, ele continuou com os espinhos. Ou seja, ele está na igreja, mas não deixou as coisas do mundo. Ele está na igreja, mas aleluia, ainda está se embaraçando com coisas desse mundo. Ainda está fazendo as coisas do mundo. Isso são os espinhos. E os espinhos a sufocam. Essa é a semente mais perigosa do Evangelho. Por quê? Porque as outras nós vamos perceber logo que tem algum problema. Essa não, ela cresce, ela fica bonita, ela não morre, ela somente não dá fruto. E os espinhos sufocam ela aos poucos até que ela venha uma hora morrer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a quarta semente é que caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100. Perceba que nem toda a semente produz, nem toda a terra produz por igual, mas toda a terra que é boa produz fruto. Então, se você é boa terra, você, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, é uma semente boa, você vai produzir bons frutos. E hoje eu quero dizer para você, não é porque você hoje é uma semente, é uma terra pisada, que você tem que continuar sendo uma terra pisada. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar, deixa Ele trabalhar na sua vida. Ele tem poder para louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trocar sua terra pisada por uma terra, aleluia, boa. A terra que foi pisada hoje pode ser terra boa amanhã. Todos nós um dia fomos terra pisada, mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer mudar isso. O arado do Espírito Santo, Ele quer arar sua terra e te transformar em terra boa. Terra boa não dá trabalho, tem que arar, tem que adubar, tem que preparar, mas dá bons frutos. O resultado é bom. A terra com os espinhos também pode mudar. Permita que Deus tire os seus espinhos hoje. Ora a Deus e fala com Deus: eu não quero continuar com esses espinhos. Tira os espinhos, eu quero entregar minha vida só a Ti. A minha vida tem que ser um louvor a Ti. E a solo com pedregais, entregue-se hoje nas mãos do Senhor. Peça a Deus para quebrar o coração de pedra. A palavra de Deus é como um martelo que me alça a penha. A Bíblia diz, é como diz o Espírito Santo: se ouvir de hoje a sua voz, não endureça o vosso coração como na tentação no dia da provocação, e vossos pais me tentarem e viram a minha obra. Permita que Deus quebre o coração de pedra. Ele tem uma promessa para você, mas para isso você tem que deixar. Ele diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e darei um novo coração. A promessa de Jesus para a sua vida é um novo coração. Não é um coração remendado, não é um coração consertado, mas um novo coração. Portanto, permita que Deus entre na sua vida e te dê um novo coração. Fique com essas palavras, que vocês venham orar pelo presbítero Hélito, porque eu necessito muito das vossas orações. As vossas orações é que tem nos mantido de pé, em nome de Jesus.